E nós voltamos já apresentando o colunista de hoje, de todas as sextas-feiras aqui na Raízes FM, o nosso quadro de colunistas que se iniciou na segunda, e nós estamos apresentando hoje o professor Luiz Campassi. Antes de dar bom dia para o Luiz Campassi, eu vou passar aqui o release, né, do professor, que é pós-graduado em administração financeira, mestrado em gestão estratégica, advogado, professor universitário, participou em 16 seminários internacionais na modalidade presencial, visitou universidades e centros tecnológicos em diversos países, foi prefeito municipal de Capivari e subsecretário de Estado de Ciência e Tecnologia, exerceu cargos em nível executivo em diversas empresas em nível nacional e é profissional coach com certificação internacional e é também consultor organizacional. Campassi, me permita chamar assim, como muita gente acha que chama, né? Bom dia, tudo bom? Obrigado por ter aceito o nosso convite em ser um dos colunistas aqui da Raízes FM. Bom dia, Jean. Bom dia, Tony. Bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem. Ô, Campassi, o que o senhor escolheu como tema para a estreia do quadro, estreia da sua coluna aqui no Primeira Página? Vamos trabalhar no decorrer dessas próximas semanas conteúdos relacionados ao desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional das pessoas. É um assunto importante, ainda mais na situação que a gente vive, né, Campassi? De pandemia, as pessoas às vezes ficam perdidas, né? Como saber, como lidar em determinadas situações? Sim, a pandemia veio acelerar ainda mais tantas e tantas mudanças pelas quais o mundo passa. E com essas mudanças, todos nós, pessoas, profissionais, empresas, todos nas organizações, nós precisamos estar em constantes mudanças para nos adaptar a essas novas realidades que se criam a cada dia por essas mudanças. Então, daí nasce a necessidade de trabalharmos, de agirmos de forma diferente. E para trabalharmos de forma diferente, para agirmos de forma diferente, nós temos que aprender coisas novas, coisas diferentes. E aí é que entra a necessidade, a conveniência do desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento profissional de forma continuada. Campassi, então precisamos ter uma visão no futuro? Perfeito, perfeito. Essa palavra aí, eu adoro ela, adoro. Infelizmente, a grande maioria das pessoas, elas não se dão o direito de querer mais em suas vidas e ficam apenas reagindo às situações que acontecem no seu dia a dia. E com a visão de futuro que você colocou, ele acaba traçando um norte para ele. Ele acaba traçando assim uma mega meta, uma grande meta, um rumo, um ponto ideal para ele chegar depois de um determinado momento. E o que é ter uma visão no futuro, então, Campassi? Bom, vamos assim fazer uma analogia. Quando a gente pergunta assim por uma criança lá de 5 anos, 4, 5 anos, o que você quer ser no futuro? E a criança fala assim, eu quero ser professora, eu quero ser jogador de futebol. Ao ela responder essa pergunta, ela está contando a visão de futuro que ela tem naquele momento. E isso é extremamente importante. Por se tratar de criança, neste exemplo, ela pode mudar muitas e muitas e muitas vezes a visão dela, mas sempre ter uma visão. E nós, adultos, né, desde nossos 15, 18, 20 anos, nós precisamos parar, refletir, precisamos definir o que nós queremos ser em nossa vida, o que nós queremos fazer em nossa vida, o que nós queremos
ter em nossa vida. Agora, dando continuidade aqui, só salientando, estamos conversando com o professor Luiz Campassi, ele que vai ser o nosso colunista todas as sextas-feiras, né, Gia? Um assunto muito importante que estamos debatendo no dia de hoje, que é a visão do futuro. Para dar continuidade, Campassi, o que as pessoas, né, podem criar na sua visão de futuro e quais caminhos para transformar a visão? Qual é a realidade? Eu só queria complementando, Campassi, porque eu acho assim, tem muita, igual o exemplo que o senhor deu sobre criança, né, de ter um pensamento, querer ter algo para o futuro, e muitas dessas crianças acabam se transformando naquilo que ela conseguiu sonhar, que ela teve vontade de ser, porque ela batalhou, criou-se aquilo. Muitos também mudam com o tempo, porque vão percebendo outras coisas, vão criando outros gostos, vão se simpatizando por outras coisas. E a questão, como a pessoa consegue enxergar o futuro, ter uma visão de futuro, né, sendo que às vezes o presente tem a questão da dificuldade, as barreiras, como passar por cima disso, né, por ter uma visão de algo que ela sabe que é difícil de alcançar, e ela sabe que as barreiras do presente podem dificultar para ela conseguir aquilo. Como se preparar para isso? O que buscar, né? Como a pessoa pode, né, ter um pensamento no futuro, mas se preparar para isso no presente, de acordo com suas situações? Bem, outra colocação bem importante mesmo. Então só vamos fazer um reforço aí. Quando nós estabelecemos uma visão, nós estamos definindo para nós mesmos onde queremos chegar, ok? Agora, se nós somente definirmos nossa visão e não tivermos ações adequadas, atitudes adequadas agora no presente, essa visão que nós definirmos vai ser apenas uma frustração. Sim. Não vai servir para nada. Vai ser balela, né? Uma visão isolada, sem ações. Por outro lado, se nós não tivermos uma visão pensada, refletida, planejada, desejada, o que acontece? Aliás, acontece com a grande maioria das pessoas, mais de 90% dos adultos. Então, se não houver a visão, nós temos todas as nossas ações no dia a dia que podemos dizer que é um passatempo. Por quê? Porque não tem rumo. Muitas e muitas vezes nós andamos em círculo. Acordamos de manhã, fazemos aquelas nossas coisas lá rapidamente em casa, saímos para o trabalho, trabalhamos o dia todo, voltamos para casa. Às vezes a pessoa ainda tem compromissos à noite, vai estudar, vai fazer uma outra atividade, vai dormir, acorda, e assim vai um dia, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, e a pessoa não sai do lugar. A famosa rotina, né? Fica na rotina. Então, ou seja, se ele tiver uma visão, mas não tiver as ações, não adianta. Mas se ele só tiver as ações também, sem uma visão, sem um norte, vamos dizer que é um passatempo. Agora, vamos juntar as duas. Se a pessoa tiver uma visão e tiver ações adequadas, ele se transforma. Ele transforma a família dele. Ele transforma a empresa dele. Ele transforma o mundo. Então me permitam fazer vou repetir essa parte. Visão sem ação é balela. Ações sem visão é passatempo. Mas visão com plano de ações é a transformação do mundo que nós podemos fazer. Tudo isso dá um norte, né, professor, para os ouvintes e para os internautas que estão nos acompanhando no dia de hoje, e também poder parar um pouco e analisar, né?
se a pessoa está fazendo o certo ou não, se ela está rodando em círculo ou não, né? Perfeito. Quem quer crescer, precisa, primeiro, se dar o direito de crescer. Muitas e muitas pessoas, o que eu vou falar parece uma surpresa, né? Mas dado aos meus estudos, aos trabalhos que eu faço com as pessoas continuadamente, eu concluo e afirmo com segurança. Muitas e muitas pessoas nem têm o sentimento de que ele merece mais, de que ele merece crescer, que ele merece ser mais. E quando a pessoa não assume que ele merece mais, ele acaba, como se diz, patinando. Ele acaba se contentando em ser mais do mesmo. Então, eu digo muito e repito essas palavras. Não se contente em ser menos do que você merece. Não se contente em ter menos do que você merece. Não se contente em fazer menos do que você merece. E concluo, não se contente em ser, fazer e ter menos do que você pode. Você merece e você pode. Acreditar em si mesmo, independente das circunstâncias, independente se tem pessoas que acreditam em você ou não. A gente tem muitos exemplos de pessoas bem-sucedidas que foram desacreditadas quando iniciaram um projeto, quando abriram uma empresa, entre outros tantos motivos. É só você procurar que tem, né? Então tem isso também, né? Acreditar em si mesmo e às vezes ouvir as pessoas certas, né? Porque tem muita gente que dá crítica construtiva, que nunca construiu nada, né? Que fala, tô dando uma crítica construtiva, mas você vê a pessoa não construiu nada na vida. Sim, sim. O nosso cérebro, se a gente considerasse o nosso cérebro como uma máquina, seria a máquina mais perfeita do mundo, mais extraordinária do mundo. Mas ele tem duas particularidades que podemos dizer que são pontos fracos. E uma das particularidades do nosso cérebro é que o nosso cérebro é muito ingênuo. Ele não sabe distinguir o que é uma coisa correta, científica, uma verdade, de uma grande bobagem. Então, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, acaba indo para o nosso cérebro e passa a ser o direcionador de nossos comportamentos. Nós vamos criando crenças desde criança, todos nós. E o que são crenças? Crenças são nossas verdades interiores. Crenças são tudo aquilo que nós acreditamos. E existem dois tipos de crenças. As crenças limitadoras, aquelas que nos seguram, que nos atrapalham, e existem as crenças alavancadoras, aquelas que nos põem para frente, aquelas que nos geram progresso em todos os setores da vida. Agora, para isso, a gente precisa mandar para o cérebro esses pensamentos, essas palavras, para gerar essa crença. Campas, só para a gente finalizar, vale muito ressaltar que você não pode comparar a sua vida com aquela vida do seu amigo. Ah, por que fulano pode mais do que a própria pessoa, né? Isso seria uma visão que você tem que ter pro futuro para você poder ter aquela condição, né? Perfeito, Tony. Maravilha. Cada pessoa é única no universo, é única. O que ele pode comparar e deve é comparar com ele mesmo no dia de ontem, na semana passada, no mês anterior, no ano anterior. E sempre buscar hoje ser melhor do que ontem. Amanhã ser melhor do que hoje. Mas jamais comparar com outras pessoas. Porque quando ele compara, ele está fazendo um julgamento. E quando a pessoa faz julgamento, quando nós fazemos julgamento, nós entramos num estado de sofrimento interior. E não serve absolutamente para nada. Com certeza.
Professor, nós queremos agradecer a presença do senhor na manhã de hoje aqui em nossos estúdios. Na próxima sexta-feira, dia 2, é feriado santo, então não terá a apresentação do Primeira Página, mas na próxima sexta o professor vai estar aqui e já temos um tema, né, professor? Quais são as habilidades necessárias para os profissionais do futuro, né? Para a próxima edição da nossa coluna. Perfeito. Profissionais do futuro, mas esse futuro que já começou. Já começou. Então essas habilidades que nós vamos falar, nós vamos tentar ser o máximo didáticos, né? Para clarear quais as habilidades que as pessoas devem procurar adquirir. Então, vamos dar esse nome de habilidades do profissional do futuro, mas são habilidades hoje já muito, muito valorizadas. Tá certo, então, professor. Na próxima semana, dia 9, estaremos de volta aqui em nossos estúdios. E muito obrigado, mais uma vez, por aceitar esse convite da Raízes FM. Eu agradeço a oportunidade. Quero deixar um abraço aqui para todos vocês, cumprimentar vocês por essa inovação no programa Primeira Página, né? E quero deixar também o seguinte, estarei à disposição para responder toda e qualquer pergunta dos ouvintes. Então, os ouvintes podem mandar aqui para vocês as perguntas, que eu assumo esse compromisso de responder todas as perguntas. Tá certo, então. Então você, ouvinte que está nos acompanhando, ou internauta, vocês podem encaminhar um WhatsApp através do número 996-677-412, que o professor Campassi vai estar à disposição dos nossos ouvintes e também internautas.